Imagine um cenário onde todos os pecados podem ser perdoados, onde a graça de Deus cobre uma multidão de transgressões. Mas e se houvesse um pecado, um único pecado, que não pudesse ser perdoado? Um ato tão grave que até a misericórdia infinita de Deus não alcançaria. Essa é a questão que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar nas profundezas do que significa cometer o pecado imperdoável. Desde o início da humanidade, Deus se revelou como um Deus de compaixão e perdão, disposto a limpar as manchas mais profundas de nossos erros. No entanto, nas páginas das Escrituras, encontramos uma advertência sombra. Há um pecado que é descrito como imperdoável, um pecado que selaria o destino de quem o comete. Isso não apenas desperta um temor reverente, mas também uma intensa curiosidade. O que é esse pecado? Como alguém pode chegar ao ponto de não ser mais perdoado? O Novo Testamento menciona esse pecado de forma misteriosa e enigmática, o que o torna ainda mais intrigante. E é justamente esse mistério que queremos desvendar, revelando aos poucos, camada por camada, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Portanto, prepare-se para uma jornada de descoberta e reflexão, onde revelaremos um pouco da verdade a cada passo, até chegarmos à surpreendente revelação final. Fique conosco, pois o que está por vir é algo que você realmente precisa entender. Agora que começamos a explorar a ideia de um pecado que não pode ser perdoado, é fundamental entender o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse conceito não é apenas um enigma teológico, mas uma advertência séria e profunda que Jesus fez aos seus seguidores. No Evangelho de Mateus, Jesus faz uma declaração impactante. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12:31. Para compreender essa advertência, precisamos mergulhar no contexto em que foi feito. Jesus estava sendo acusado pelos fariseus de realizar milagres pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ele responde a essas acusações revelando a gravidade desse pecado específico. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é uma simples questão de falar mal de algo sagrado. É um ato de rejeição deliberada e consciente da obra do Espírito Santo. É um coração endurecido, que mesmo diante de evidências claras da ação divina, escolhe permanecer cético e hostil. Este pecado é muitas vezes descrito como uma rejeição final e irreversível do convite de Deus à salvação. Mas por que esse pecado é tão severo? O Espírito Santo é a presença de Deus na terra que convence o coração humano da verdade, da justiça e do pecado. Rejeitar o Espírito Santo é, em última análise, rejeitar a única via de reconciliação com Deus. Sem essa reconciliação, a pessoa se fecha à possibilidade de perdão e restauração. À medida que avançamos, exploraremos como essa rejeição pode se manifestar na vida cotidiana e quais são as implicações espirituais desse comportamento. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a natureza do perdão e a seriedade da escolha humana diante da oferta divina de salvação. Os fariseus, ao verem Jesus realizar milagres e expulsar demônios, sentiram o peso de algo extraordinário. Eles não podiam negar as evidências de que algo sobrenatural estava acontecendo. No entanto, em vez de se curvarem diante do poder de Deus, eles optaram por uma explicação distorcida e maligna. Atribuíram a Jesus a atuação de Beelzebul, o príncipe dos demônios, dizendo que era por meio dele que Jesus operava tais maravilhas. Essa acusação não foi apenas uma rejeição da pessoa de Jesus, mas uma negação direta do Espírito Santo, que estava operando através de Cristo. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, não é apenas um ato de incredulidade ou rejeição. É uma decisão consciente e intencional de desacreditar o que é claramente a obra de Deus, atribuindo-a ao maligno. A profundidade desse pecado está na postura de coração adotada pelos fariseus. Uma dureza e uma recusa absoluta em reconhecer a verdade, mesmo quando ela é óbvia. É como fechar os olhos à luz e insistir que se está na escuridão, não por ignorância, mas por teimosia deliberada. Essa negação obstinada é o que torna o pecado imperdoável, pois bloqueia qualquer caminho para o arrependimento e, consequentemente, para o perdão. Mas o que levou os fariseus a essa atitude tão extrema? E como podemos hoje discernir entre dúvida genuína e a gravidade de um coração endurecido? Essas perguntas são fundamentais e continuaremos a explorá-las na próxima parte da nossa história. Mantenha-se conosco enquanto mergulhamos ainda mais fundo nos mistérios desse pecado imperdoável e em suas implicações.
Os fariseus, movidos por ciúmes e medo de perder seu status e influência sobre o povo, escolheram ignorar a verdade evidente dos milagres de Jesus. Essa escolha os levou a uma posição cada vez mais sombria e rígida. Em vez de reconhecerem a manifestação clara do Espírito Santo, eles endureceram seus corações, rejeitando a obra divina e preferindo se apegar a uma explicação que lhes parecia mais conveniente e confortável, ainda que errada. A acusação de que Jesus estava possuído por Belzebu foi uma tentativa desesperada de desacreditar o Messias diante da multidão. Contudo, essa afirmação não apenas negava a identidade de Jesus, mas também distorcia a natureza de Deus e do Espírito Santo. Ao atribuir a obra de Deus ao diabo, os fariseus estavam, na verdade, blasfemando contra o Espírito Santo. Este pecado é descrito como imperdoável, não porque Deus não possa perdoá-lo, mas porque aqueles que o cometem se colocam em uma posição de rejeição total e consciente da verdade, fechando-se completamente à graça e ao arrependimento. A gravidade desse pecado está em sua natureza. É um pecado de endurecimento extremo, onde o coração se torna tão insensível à verdade que não há mais espaço para o arrependimento. Essa é uma escolha que vai além da simples dúvida ou confusão. É uma decisão deliberada de chamar o mal de bem e o bem de mal, de recusar a verdade, mesmo quando ela é inegavelmente clara. No entanto, como podemos reconhecer os sinais de um coração endurecido? E existe alguma esperança para aqueles que se encontram nessa condição? Essas são perguntas importantes que abordaremos na próxima parte da nossa história. Não perca o próximo segmento, onde exploraremos os sinais de um coração endurecido e o caminho que leva à verdadeira redenção. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário com suas opiniões e reflexões. Enquanto Jesus caminhava pelas cidades, ele encontrava tanto aqueles que o seguiam com fé genuína, quanto aqueles que resistiam à sua mensagem. Entre os sinais de um coração endurecido, a rejeição obstinada da verdade era um dos mais evidentes. Os fariseus, apesar de testemunharem milagres que comprovavam a divindade de Jesus, escolheram permanecer cegos à verdade. Eles se opunham a ele, não por falta de evidências, mas por uma decisão consciente de rejeitar tudo o que ele representava. A dureza de coração pode começar de maneira sutil. Pequenas escolhas de desconsiderar a verdade, de justificar o pecado, ou de ignorar a voz do Espírito Santo, podem, com o tempo, se transformar em um estado permanente de rejeição. Os fariseus não começaram como adversários de Deus. Eles eram líderes religiosos, homens que conheciam as Escrituras e esperavam a vinda do Messias. No entanto, quando a verdade foi revelada diante deles, preferiram a segurança de suas tradições e posições, ao invés de se submeterem à vontade de Deus. É nesse contexto que encontramos a advertência sobre o pecado imperdoável. Jesus falou diretamente aos fariseus, deixando claro que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Essa declaração é um aviso solene para todos os tempos. Não é que Deus não deseje perdoar, mas que o ato de blasfemar contra o Espírito é uma expressão final de rejeição do coração humano, que escolhe permanecer na escuridão em vez de aceitar a luz. Esse estado de recusa é trágico, pois fecha a pessoa para a obra redentora de Deus. Mas será que todos que duvidam ou questionam estão em perigo de cometer esse pecado? Como podemos distinguir entre dúvida sincera e a rejeição deliberada e consciente? Essas questões são cruciais para entender o alcance da graça de Deus e os limites que o próprio coração humano pode impor à redenção. A questão da rejeição deliberada da verdade traz à tona uma reflexão profunda sobre o estado do coração humano. Jesus, ao falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, não se referia a um deslize momentâneo de dúvida ou a uma crise de fé. Ele falava sobre um ato consciente e contínuo de resistir à obra do Espírito. Esse Espírito é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através dele que a verdade é revelada e os corações são transformados. No entanto, os fariseus não apenas rejeitaram a mensagem de Jesus, eles atribuíram suas obras ao príncipe dos demônios. Essa era uma acusação grave e reveladora da profundidade de sua resistência. Eles não estavam apenas rejeitando a possibilidade de que Jesus fosse o Messias. Estavam ativamente trabalhando contra a evidência que tinham diante de si. Este tipo de resistência ativa e maliciosa ao Espírito é o que Jesus advertiu como imperdoável. Mas por que isso é imperdoável?
Não porque Deus não possa perdoar, mas porque aqueles que cometem tal pecado se colocam em uma posição onde não buscam o perdão. Eles endurecem seus corações ao ponto de não quererem ser reconciliados com Deus. O Espírito Santo é o último apelo de Deus ao coração humano. Se alguém rejeita esse apelo de maneira definitiva, não há outro meio de reconciliação. Essa perspectiva nos leva a ponderar sobre a importância de sermos receptivos à voz de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos adverte repetidamente para não endurecermos nossos corações, para não resistirmos ao Espírito. Essa advertência é para todos nós, pois embora a graça de Deus seja abundante, há uma responsabilidade em respondê-la com um coração aberto e disposto. A cada momento de resistência, corremos o risco de nos afastarmos mais da presença e da obra redentora de Deus. E aqui chegamos à parte final desta reflexão profunda sobre o pecado imperdoável. Após tudo o que discutimos, é crucial entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um erro isolado ou uma dúvida passageira, mas uma rejeição deliberada e contínua da verdade. O Espírito Santo é o agente divino que opera em nossos corações para nos convencer do pecado e nos guiar à verdade. Ele é o conselheiro que Deus nos deixou, para que possamos discernir a sua vontade e viver em comunhão com Ele. Rejeitar essa obra é como fechar a porta para a única entrada que nos leva à reconciliação com Deus. Imagine a profundidade dessa rejeição. Não é apenas uma recusa de uma mensagem, mas uma oposição ativa ao próprio Deus. É afirmar que o bem é mal e o mal é bem, como fizeram os fariseus ao atribuir os milagres de Jesus a Satanás. Isso é um pecado não porque Deus não queira perdoar, mas porque tal coração se recusa a buscar perdão. Esse estado de resistência absoluta e final contra a obra do Espírito é o que torna o pecado imperdoável. Assim, somos chamados a manter nossos corações abertos, humildes e receptivos à voz de Deus. A graça de Deus é vasta e disponível para todos, mas devemos estar dispostos a recebê-la. Esse é o grande apelo de hoje. Não endureçais os vossos corações. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário. Queremos ouvir o que você pensa e sugestões para próximos vídeos. E não perca nosso último vídeo sobre Lilith, a primeira esposa de Adão. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.